Dependência química, espiritualidade e transformação social. Uma conversa sobre transformação e esperança. E se esse assunto te interessa, não sai daí não, fique conosco e nos acompanhe até o final dessa conversa. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conversa com Paulo. Eu sou Paulo de Deus, psicólogo clínico e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Hoje nós teremos uma conversa extremamente relevante sobre dependência química, prevenção, recuperação e o papel da espiritualidade no processo de transformação humana. E para o episódio de hoje, o nosso convidado é psicólogo, teólogo, possui uma extensa formação teológica e uma longa trajetória no cuidado de pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, atuando desde 1999 nesse campo. Desde 2012, exerce a psicologia profissionalmente e, como pastor metodista, desenvolveu um trabalho ministerial entre 1993 e 2022. Em 2019, fundou o projeto social Ombro Amigo, com sede no município de Guapimirim, voltada ao acolhimento e escuta de pessoas em situação de vulnerabilidade associada à dependência química. Será uma grande oportunidade para compreendermos os desafios, as possibilidades de tratamento e os caminhos para a reconstrução de vidas. Seja muito bem-vindo, Timóteo Paixão. Muito obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu agradeço a você, Paulo, pela oportunidade. E espero que esse momento possa, na nossa conversa, trazer contribuição, não somente para aqueles que estão passando pela questão da problemática da dependência química, como também aqueles que estão interessados em trabalhar, como dependente. Vai ser um prazer. Que bom, que bom. É uma experiência tremenda essa sua, e ao longo desses últimos, vamos considerar 10 anos, que eu venho te acompanhando, e isso me traz, assim, uma grande alegria de poder saber que eu conheço um profissional de psicologia que atua com esse público e com esse tema. Muito obrigado mesmo pela sua presença. E eu queria já iniciar aqui a nossa conversa falando um pouco da história por trás dessa sua missão aí. Como é que surgiu o seu interesse pelo trabalho com esse público, com dependentes químicos? Eu agradeço a você, Paulo, pela oportunidade e espero que esse momento possa, na nossa conversa, trazer contribuição, não somente para aqueles que estão passando pela questão da problemática da dependência química, como também aqueles que estão interessados em trabalhar, como dependente. Vai ser um prazer. Que bom, que bom. É uma experiência tremenda essa sua, e ao longo desses últimos, vamos considerar 10 anos, que eu venho te acompanhando, e isso me traz, assim, uma grande alegria de poder saber que eu conheço um profissional de psicologia que atua com esse público e com esse tema. Muito obrigado mesmo pela sua presença. E eu queria já iniciar aqui a nossa conversa falando um pouco da história por trás dessa sua missão aí. Como é que surgiu o seu interesse pelo trabalho com esse público, com dependentes químicos? Eu criado na cidade de Guapimirim, não tive oportunidade, naturalmente, por ser uma cidade pequena, vivenciar o que era o problema da dependência química. Mas em 87 fui trabalhar no Rio de Janeiro. E com a minha chegada no Rio, eu fui trabalhar em comunidades. E nas comunidades eu pude ver de perto, o que significa o problema da dependência química. E o que mais impactou foi saber e ver jovens, sendo usuários de droga. E isso me comoveu, me impactou, e a partir daí despertou o interesse em trabalhar. Mas ainda assim não tive a oportunidade de fazer capacitação, de buscar conhecimento mais específico nesta área. Mas quando eu fui pastorear em Guapimirim, já em 99, bem depois, foi quando nós iniciamos o primeiro curso de capacitação
que foi trazido para a nossa igreja através de um irmão da igreja de Mantiqueira. Aí iniciou esse período de capacitação e a partir dali nós começamos então, né, mesmo de uma maneira bem devagar, mais interessado e trabalhando com a problemática da dependência química. Que interessante. Então, o motivador inicial foi o seu convívio em comunidade. Sim. E o olhar para aquela juventude envolvida com essa prática. Sim. Isso. Com o uso de drogas ali, e o uso de drogas de uma forma assim até bastante à vontade, né? Porque nesse espaço é um espaço em que as coisas são de fácil acesso. Sim, e crianças, né? Eu vi crianças, né? Crianças, né? Aliciadas e crianças iniciando na sua, né? Infelizmente, na prática do uso de droga. E isso mexeu bastante comigo e eu creio não, que Deus colocou no meu coração esse desejo de estar trabalhando assim. E que bom que houve aí, então, uma continuidade com a busca da capacitação, a chegada aí de um profissional que pôde capacitar. Até a formação, né? Formação. Ah, bacana. A psicologia foi na área, por isso também que motivou. Ah, legal. E houve algum caso ou experiência que marcou essa sua trajetória, que deixou ali, marcou isso profundamente? Houve? Então, o que marcou era que nós saímos de uma comunidade para outra. Depois de 2, 3 meses que vocês retornavam, praticamente já não existiam mais aquele grupo de pessoas, porque haviam sido dizimados, né, destruídos pelo tráfico de droga, ou até mesmo pelo uso indevido. E isso realmente incomodou, né? Incomodou porque você vê vidas preciosas sendo perdidas, né? E também o que mais chamou a atenção foi o olhar da política pública. Até então, pouco se falava. Né? Uhum. Hoje se fala muito mais, mas eu estou voltando a 38 anos atrás e isso era não precário. Comum, muito precário. Muito precário. Então, as oportunidades, né? Que um jovem da periferia, da comunidade, lhe faltava oportunidade também, tá? Então isso mexeu com a gente e isso incomodou bastante mesmo. E quando a gente observa essas vulnerabilidades, isso vai potencializando, né? Sim, não sim. tem a própria condição de habitação, vamos assim dizer, daquela localidade, as políticas públicas que ali não se fazem presentes. Sim. Eu tive uma oportunidade de atuar num projeto social lá no Rio de Janeiro também, na capital, em 2 comunidades, e a gente percebe, né, o quanto desses fatores estão potencializando tudo isso, né? Então a gente tem toda uma realidade de família também que de certa forma coopera para essa condição, até na perpetuação desse movimento e acaba que quando a gente volta o olhar para isso, né, a gente olha e, poxa vida, eu preciso de alguma forma me posicionar e ir ao encontro dessas pessoas, porque essas pessoas estão numa condição ali até de cegueira, vamos assim mesmo, dizer, né? Isso mesmo. E se o poder público não está ali de forma efetiva, acaba que se volta para aquele civil, né? Para a sociedade civil que se organiza e que, de alguma forma, acolhe, ouve e presta algum tipo de serviço, que eu entendo que tenha sido exatamente esse movimento. Sim. E a partir do seu ingresso no trabalho, né, você também começa a ser um indivíduo que vai provocar, né, e até questionar se as autoridades não estão trabalhando, não estão realizando aquilo que deveria fazer. Sim. Então você já tem, porque tu tá de fora naturalmente, então o seu olhar é outro, né? Perfeito. A sua percepção é outra. Então... E é interessante como as políticas públicas começaram a, de fato, serem postas. Sim. Na verdade, se a gente for procurar, a gente vai ver que existem secretarias, órgãos já bem desenvolvidos. Tem os conselhos municipais, né? Sim. Que funcionam muito bem, deveriam funcionar pelo menos, né? Sim. E com certeza contribui bastante, né? Contribui bastante. Mas eu até entendo que os projetos sociais, a sociedade civil organizada, ela acaba tendo uma atuação, de certa forma, até um pouco mais efetiva. Sim. Porque vai ao encontro, né? Sim. É mesmo que com as deficiências
mesmo que organizada, mas às vezes falta um recurso financeiro, às vezes falta uma estrutura para poder abrigar e acolher essas pessoas. Mas na medida que a gente vai formando as redes, a gente vai encontrando soluções, não é isso? Com certeza. Eu vejo também assim. E eu queria agora avançar um pouquinho e falar dessa dependência química, indo além do que é a droga de fato. Ainda existe muito preconceito em relação à dependência química, né? Como é que você explica essa condição para quem acredita que ela seja falta de força de vontade? É isso mesmo? Então, tem que ser entendido e vista como um problema de saúde pública, né? Uma doença, né? Naturalmente. E o indivíduo... Tem uma frase dos Alcoólatras Anônimos que diz assim: se você quer continuar usando, o problema é seu, mas se você quer parar, o problema é nosso. Então, o nosso olhar, a nossa posição, ela nos faz perceber que o indivíduo, ele não é um indivíduo fracassado no ponto de vista de que ele está numa condição como ele está, tá? Mas que ele pode sim, né, a partir, eu vejo do apoio, se encontrar apoio familiar, apoio das instituições, apoio das políticas, esse indivíduo pode sim deixar, né, de ser usuário e passar por esse processo de restauração. Porque começa no sujeito, esse processo. Sim, com certeza. Começa a partir de uma conscientização de que ele está numa condição que precisa de apoio, de ajuda, de orientação. Agora, o preconceito em relação ao que se falam, a gente até percebe que é falta de conhecimento também de muita gente, né? Sim. Porque a grande questão, eu vejo isso, como eu, e creio que também você, pela formação, buscou conhecer, né? Para poder trabalhar, orientar, eu vejo que é tão grave o problema que deveria ser parte do interesse de pessoas também, né? O próprio familiar. O próprio familiar que tem um caso em sua casa ou um caso próximo, buscar conhecer e entender para poder, sim, ser um instrumento que possa auxiliar no processo de restauração. Tá? Perfeito, então, perfeito. Eu creio que se você buscar conhecer, muitos preconceitos vão sendo quebrados. E aí esse é um deles, né? Sim. Você não tem vontade, falta força de vontade em você para que você faça isso. Porque o sujeito na condição da dependência química, ele está numa condição muito precária, de fato. Porque a droga, e dependendo da droga, vai colocá-lo numa condição de extrema incapacidade. Ele se sente incapaz. Até porque a falta de conhecimento de quem está próximo pode até facilitar e ajudar mais ainda o indivíduo a ingressar e afundar mais no uso da droga. Sim. Né? Algumas práticas, alguns comportamentos do próprio familiar, do que estiver próximo, ao invés de auxiliar, de ajudar, pode até potencializar. Exatamente, isso aí é um problema. E tem transtornos psicológicos associados? Quais que eles costumam aparecer, Timóteo? Pode ser transtorno de ansiedade, né? Diversas fobias, isso é grave, depressão, transtorno de personalidade, esquizofrenia, né? Que a droga pode potencializar, né? Não quer dizer que todos que são usuários poderiam ter esses transtornos, mas ela pode sim, com certeza, ser um impulso, né? um elemento que empurra um pouquinho para o indivíduo ter esse transtorno, sim. E a tendência é sempre um agravamento, né? Porque já não tem um tratamento da dependência química, mais associado com a questão mental, né? Um problema do transtorno, fica muito mais complicada a vida desse indivíduo. É aquilo que a gente chama de comorbidade. Ele já carrega com ele um transtorno, mas para além do transtorno mental, do transtorno psicológico, ele pode trazer também um transtorno cardíaco, renal, enfim, ele pode trazer com ele também um outro tipo de patologia. Com certeza. Isso vai trazendo os agravamentos. Isso mesmo. E pode levar para óbito. E nós estamos falando somente da questão da saúde, fora os comportamentos do indivíduo que muda completamente, né? Que é outro ponto também que traz grandes prejuízos. A verdade o dependente químico só tem a perder.
na condição que ele se encontra, Só se ele não tiver consciência, não for educado, não for no observar aquela condição que ele está vivendo e qual condição que ele pode ter. É verdade, isso mesmo. Ele vai continuar ali se perpetuando, se mantendo naquele lugar e se prejudicando cada vez mais, causando cada vez mais dano para ele. Isso mesmo, isso é uma sequência, né? Isso é um ponto que tem como reverter, né? Bom saber. Eu acho que, assim, num caminho de anunciar, de informar, é fundamental. Recentemente, eu estive participando de uma palestra onde eu pude falar um pouquinho a respeito disso. Teve uma ocasião que eu participei de uma formação. Então, acho que trazer a informação é muito importante. Com certeza. E o quanto mais cedo, melhor. O quão diversos forem os ambientes, melhor. Eu posso estar na escola, eu posso estar na igreja, eu posso estar nos cursinhos, eu posso estar na minha casa, principalmente. Né? Eu preciso ter um diálogo aberto, usando exemplos, usando situações do dia a dia, o quanto isso é prejudicial. Verdade. Mas, então, acho que a informação é fundamental. Com certeza. A contribuição não tem como negar. Só vai contribuir favoravelmente. E na terapia, a gente começa a observar também isso, né? Eu já tive alguns casos de que, junto com o relato do paciente, ele traz um histórico. Sim. E a gente vê o quanto existem padrões e crenças na base desse sujeito que o levaram para aquele lugar. Então ele carrega um pouco na história dele, a partir daquilo que ele viveu, daquilo que ele viu e daquilo que ele passou a acreditar, que levou ele para esse lugar. Isso mesmo. De usar algum tipo de droga. Tem um começo, né? Enquanto até uma fuga. E aí ele pouco percebe o comportamento dele e o risco associado a esse comportamento. Admitir que é um dependente é a coisa mais difícil, né? Porque é uma doença, né? A gente sabe disso. E isso incomoda. Né? Da mesma forma que falar de qualquer uma outra. Não, e também a própria, como falamos do preconceito, a vergonha que a pessoa sente, a família sente vergonha, né? Pode perder crédito, pode perder, né, a dignidade. Sim. E não é mais respeitado, não tem confiança, as pessoas não confiam. E aí a pessoa pode até não se isolar num contexto amplo, mas só se aproximar daqueles que, como ele, né, eu vou me aproximar daqueles com quem eu me associo, com quem pratica a mesma coisa, me identifico e ali eu sou aceito. Sim, é isso mesmo. É por aí. É por aí. Vamos avançar. Falando de espiritualidade e recuperação, eu queria que você falasse pra gente um pouco, Timóteo, como é que você percebe isso, né? Existe alguma diferença entre espiritualidade e religiosidade quando falamos de tratamento? Queria que você falasse sobre isso. Então, a espiritualidade nós observamos como um sentimento, né, lógico, pessoal, né, e o desejo de reconstruir, de dar um sentido à sua vida, e aí o leque se abre, né, que é cada um na sua forma de ver a questão espiritual. Aí é fé. Fé, sim, porque aí ele vai se ligar, né, nessa fé, nessa busca, para ele poder, então, se sentir fortalecido, podemos dizer assim, e aquilo ser um elemento, um instrumento que venha dar condições de superar. Tá? Então, a gente olha por esse caminho. Certo. E a questão da religiosidade já são as práticas, né, as instituições, né, os dogmas, que naturalmente elas também, né, estão aí para serem aplicadas, e muitos momentos para a vida, eu vejo assim, para a vida do dependente químico,
é importantíssimo que tenha também, né? Ok. Se ele for adepto na questão religiosa. Porque tem situações que a gente vai encontrar pessoas que são ateus, agnósticos, né? Mas se a questão o indivíduo tem essa, né, crença religiosa, você pode até aproveitá-la, né, favoravelmente, para através dela ser também um suporte que venha auxiliar e contribuir no processo de recuperação, de restauração. Fortalece de alguma forma. Fortalece sim. Tá? Certo. Aí um mecanismo que é necessário, Paulo, que seja aplicado de maneira bem equilibrada, bem, né, não negando os outros, né, os outros credos e crenças. Sim, e outra coisa também, mesmo não fechando como somente tratar uma questão como se fosse uma espiritualidade, uma religiosidade. Ou a falta dela. Sim, isso. Eu creio que para nós já ultrapassamos essa questão. Porque aí vai trazer sérios problemas, né? E não é a questão, né, que eu vejo como válida no processo. Se eu vou utilizar a fé, é a fé do indivíduo. Tá? Ele, o que ele acredita, qual é a experiência de fé dele. E isso é uma forma de você também direcionar dentro desse caminho. E é importante, né? Eu vejo como ter essa escuta e fazer essa leitura. Eu vejo como importante sim, tá? Mas aí eu vejo também com a preocupação de quem está do outro lado aplicando, porque não se pode, né, fazer... Para não haver negação. E também maneira equivocada de aplicar, né, as questões seja da religiosidade ou da espiritualidade também. Então acho que é importante tratar isso dentro do processo de tratamento, de recuperação, de acolhimento e escuta daquele sujeito. Sim, também. Respeitando também aquele que não... eu não sou religioso, eu não acredito em nada. Esse também tem espaço e deve também ser da mesma forma acolhido e tratado também. Porque o desejo inicial dele é o desejo de recuperação, sair daquela condição. Aí nessa condição estão todos iguais. Isso é extremamente importante. E como é que é trabalhar isso? Queria que você falasse, como é que você trabalha a espiritualidade respeitando as diferentes crenças e convicções dos acolhidos? E aí trazendo até um pouco de experiência sua. Sim. Então, eu vejo como uma grande casa, né, onde todos cabem dentro dela. Né? Que a gente pode chamar de ecumênica, né? Onde todos estão ali embaixo, todos são bem-vindos, todos são acolhidos, atraídos. E eu vejo que a partir do momento que eu tenho empatia por aqueles que estão passando por essa condição. Aí vindo, e não é só a questão do indivíduo na sua vida espiritual, tem outros comportamentos deles que chegam até nós, como a própria questão também da sexualidade, né? Que chegam também na mesma condição, são dependentes químicos, mas têm uma prática, né, de homossexual, mas também da mesma forma o acolhimento é feito, o cuidado é feito e a grande questão, e é importante para a gente observar e olhar desse lado, porque nós estamos com um olhar, não você que é de igreja local entende muito bem o que eu digo, não é uma igreja local, né? É um olhar diferente. Eu não posso separar, né? Não pode separar, porque eu vejo que é aquela fala de Jesus, né, quando ele fala a parábola do bom samaritano, não é isso? Que o indivíduo está lá, foi assaltado, foi machucado, né, e ele é acolhido por aquele que passa e tem compaixão dele. É isso que a gente aprende, que a gente busca praticar, né, para o indivíduo saber que está sendo respeitado, está sendo valorizado, né? Que não é uma pessoa qualquer, como eles gostam muito de cantar, que eles têm valor. Sim. E se fosse de outra forma, não valeria a pena? Não valeria a pena. Não teria nem condições de fazê-lo, né? Porque eu acho que a gente não pode fazer essas diferenças. Não, né? De forma alguma. De forma alguma. Receber da forma como o sujeito está vindo, porque ele está vindo numa condição
porque ele talvez não suporte mais aquela condição que ele está vivendo, não é verdade? Sim, sim. E não só talvez pelo próprio uso daquela droga, Sim, mas por sim. outros fatores também. Sim, sim. Porque as vulnerabilidades, elas são muitas, né? Verdade. Elas vão conversando umas com as outras e na medida que o sujeito identifica aquela, ele vai num espaço de acolhimento e fala, ele vai podendo manifestar as outras vulnerabilidades. Sim, sim. E aí o tratamento ele acaba ficando mais amplo. Sim, com certeza. Não é verdade? Ele pode durar um tempo maior, pode ser um tempo menor. Então tudo isso é muito importante e aí é indiferente. Com certeza. E entendo também que a problemática da dependência química está em todo lugar. Sim. Em todas as classes. Todas as classes, religião, né? Sim. Nós temos nas nossas igrejas mesmo, quantos problemas nós temos, né? Gêneros. Sim, com certeza. Identidades. Então tá todo mundo idade. No mesmo barco. O barco está sendo navegado com os mesmos conflitos, os mesmos problemas. E é importante quando há esse acolhimento. Com certeza. Esse acolhimento. Com certeza, com certeza. Fortalece vínculo. Só fortalece. Fortalece identidade ali. Com certeza. Isso é muito interessante. E sobre o projeto? Queria que você falasse um pouco sobre o projeto. Como é que nasceu o projeto social Ombro Amigo lá em 2019, Timóteo? Sim. Então, o Ombro Amigo, ele surgiu quando o dono da pousada, né, ali na rua, ele, uma pessoa muito presente em questões sociais no município de Guapimirim, e ele teve um olhar de compaixão, posso dizer assim, né? Porque ele subia a sua rua e vendo as biroscas, vamos dizer assim, né? E as pessoas se embriagando, e não encontravam na época em Guapimirim um espaço que tivesse esse olhar, tá? Porque ele queria, como ele é evangélico, ele gostaria que fosse um espaço que tivesse uma orientação sobre a dependência química, sim, mas também que tivesse um momento de devocional, tá? Como você já participou e sabe como é que funciona. Sim. E aí ele me conhecendo fez o convite. Opa! Aí ele fez o convite se eu aceitaria iniciar um trabalho ali. Aí nós fomos para lá no primeiro dia, né? Éramos um grupo, ele convidou algumas pessoas. E aí, com base naquele versículo, né, de Lucas 5, né, capítulo 5, versículo 15, sim, que diz que o Senhor, né, foi buscar entre a ovelha que se perdeu e a colocou nos ombros. E aí tanto que a imagem é a figura dos dois papagaios, né, que se apoiam no ombro um do outro, e dali surgiu. E aí nós começamos a recrutar pessoas, convidar pessoas, né, que tivesse uma vontade, primeiramente a vontade, uma experiência, e para contribuir com o trabalho. Mas uma das coisas que nós colocamos muita firmeza para quem estava aderindo o convite para trabalhar. Primeira coisa, tinha que amar aquelas pessoas. As pessoas. Respeitá-las, certo? Tratá-las com carinho, com respeito, com amor, ok? E o que se falar ali dentro, fica ali dentro. O que se vê, fica ali. O que se ouve, fica ali. E aí eles aceitaram, né? Um grupo aceitou e nós começamos, então, o trabalho. Teve até a oportunidade de multiplicar, né? De levar para outras cidades, mas chegou a pandemia, né? E ela deu puxou o freio um pouco, mas nós temos, Paulo, vários testemunhos hoje de pessoas que passaram por ali, que estão restauradas, que reconstruiu famílias, que reconstruiu a sua vida profissional. Tá? O desejo nosso é sempre que todos voltem para o Evangelho, mesmo aqueles que não voltaram para o Evangelho, como nós, né, sempre a proposta no final passa a ser essa pela nossa, né, condição de pastor, mas que eles são pessoas dignas, que eles estão conseguindo um dia após o outro vencer o desejo da dependência química, do uso de droga, certo? Isso é muito válido. Sim, tá? Então, o Ombro Amigo é isso aí, né?
É um trabalho que acontece todas as segundas-feiras, né? Todas as segundas-feiras. Voltou o Ombro Amigo? Voltou todas as segundas-feiras às 7h30. Tá? Lá na pousada? Na pousada. É um espaço de escuta, né? De acolhimento, Sim. de escuta. Todos estão convidados. Todos estão convidados, lógico que no contato que você tem com eles, devido à vulnerabilidade, a gente percebe muitas outras situações. Sim. Então, dentro daquilo que a gente pode direcionar, orientar, também é feito, tá? Apoiar. Nós temos assistente social conosco, temos, além, eu, no caso, psicólogo, temos outros profissionais, né, que estão lá junto conosco e sempre buscando dar uma orientação naquilo que a gente entende que é necessário. Ex-dependentes, fazem parte da equipe. E nesse ex-dependente nós temos um que é o coordenador do AA, que agora está direto conosco lá. Ah, que bom. O AA da cidade, ele pediu para participar, mas está indo direto, sendo um grande contribuidor, né? Que bom. Com as falas, com a presença dele ali. E ele tem trazido vários também que frequentam também o AA, passa a frequentar também lá o Ombro Amigo. E vem trazendo os testemunhos deles, as histórias de cada histórias um, de recuperação. Que só contribui para, né, elevar a qualidade do atendimento, né, do acolhimento. E nós esperamos crescer mais e alcançar mais pessoas. Tá? É interessante quando você destaca essa composição da sua equipe, essa multidisciplinaridade de escutas, né? Sim, importante, até a título de dar outras respostas, né? De dar outros apoios na medida que surgem outras demandas associadas. Sim. Né? A pessoa que está nessa condição de usuário, ele tem outras demandas que ele não percebe também. Sim. Então, né, a escuta ali da assistente social, a escuta de um profissional já com a experiência de um AA da vida, um outro psicólogo, estudantes de psicologia, isso outros líderes religiosos, são muito importantes nesse conjunto. Isso vai trazendo todo um diferencial, né, de fala e de importância para aquele projeto, né, de reconhecimento por parte daqueles que ali chegam, da própria sociedade em si. E a família vai presente conosco, isso é muito importante, né? Os familiares Além têm, disso. a esposa vão, os filhos, tá? Então nós temos esse cuidado também com os filhos, com a esposa, né? As mulheres que vão participar. Nós temos mulheres dependentes de química, mas também tem mulheres que não são dependentes de química, mas são esposas, são, né? Os codependentes. Sim, os codependentes, isso aí. Então eles também são que também estão sofrendo de alguma forma. Muito mesmo. E que precisam de acolhimento, de escuta e de uma direção. Isso mesmo. Então ali, e brotou também naquela questão, poxa, a gente tem muitos lugares para eles comprar a droga, né? Sim, o acesso é fácil, na nossa cidade é fácil, né? Mas poucos espaços como aquele. E a nossa intenção, já tentando ver se outras pessoas compram a ideia também, para a gente ter mais lugares na cidade que possam também, né, ser aberto para poder dar oportunidade também àqueles que estão mais próximos e querem também ser acolhidos. Agora, Paulo, tem uma questão muito importante que a gente tem que colocar, é que é uma coisa que não deve ser feita porque o outro está fazendo. Tem que sentir no coração o desejo de fazer. Eu acho que é por aí saber mesmo. Que essa é a minha... o meu chamado, entendeu? Porque aí a coisa vai funcionar. Tem que ter um propósito. Um propósito. Não fazer porque o outro está fazendo, acha bonito, porque não é fácil, tá? Trabalhar com dependente químico. Imagino. Mas não é fácil. Mas eu já tive algumas experiências com você. Mas é gostoso, é prazeroso quando você encontra com ele. Lá mesmo no projeto, eles falam assim, eu quero abraçar você hoje. Isso para nós... É uma resposta muito interessante. É algo que mexe, fantástico. Mexe com a gente. Alguém do estado que você sabe como é que eles estão, na grande maioria, e saber que você... nós não somos superiores a eles em nada, mas só que eles nos colocam numa condição que parece que somos superiores. E aí você se abaixa e ele te abraça, te acolhe. Ele acaba te acolhendo, então acaba sendo muito gratificante para você, né? Entendi. Você que sai daquele espaço muitas vezes renovado e restaurado por ver a alegria deles, né? E concluindo, se eles realmente momentos tornarem libertos, muito mais, né? Sim. Muito mais a alegria nossa. É um caminho. Com certeza.
Falando de prevenção, muito se fala de tratamento, mas pouco se fala sobre prevenção. O que você acha que pode ser feito para prevenir o uso problemático, o uso abusivo de drogas, Timóteo? Eu creio que trazer, né, para as escolas, para as igrejas. Falamos um pouco acerca, né, da informação. E eu quero citar aqui um programa, melhor dizendo, né, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, que é o PROERD, da Polícia Militar. Da Polícia Militar, Muito. Eu acompanhei. Acontece nos municípios, né? Acompanhei lá em Guapimirim, porque esposo da minha prima, né, foi durante muito tempo coordenador de Guapimirim. Então, tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas. E ele, até hoje, ele encontra os jovens que foram crianças na época, e ele foi o instrutor, que relatam para ele tem assim uma facilidade de perguntar sobre a questão, e a resposta tem sido muito favorável, né? Que bom. De conseguir. Então eu vejo que é esse um dos caminhos de continuar sendo assim, tá? Falando, trazendo a discussão para dentro de casa. E uma das questões que esse próprio projeto me despertou foi quando eu tomei conhecimento que na minha cidade, né? Você conhece, que morou um tempo lá, estava vendo aliciamento de crianças de 8 anos de idade. Para venda, para consumo, para tudo. Para venda. E quando eu fiquei sabendo disso, eu já aproximei dos meus filhos. Eu queria estar, meus filhos com 8 anos de idade, o outro com 5, conversando com eles sobre outras coisas, mas eu tive que antecipar a conversação, porque eu estava muito preocupado, né? Muito preocupado por saber. E eu era pastor também na época da igreja. Eu trouxe para dentro da igreja essa fala, essa comunicação para os pais, porque eu vejo que isso é o que vai contribuir muito, tá? E nós temos muitas informações hoje, mas também muita facilidade com acesso. Tá? Então, e a questão da prevenção cabe aos cuidadores, aos pais, a observação, né? Observar comportamento, observar com quem os seus, né, filhos andam. Isso é muito necessário e importante. E uma coisa muito séria que deve ser também observada é a questão da privacidade. Privacidade. E aí o garoto vai cobrar a privacidade. Então os pais têm que também estabelecer isso, como é muito importante. Eu tenho um histórico de uma situação que o rapaz, né, o adolescente, não saía de casa. Não saía de casa. Mas pro quarto dele, que os pais não tinham acesso, era o espaço que ele usava droga com os colegas. Entendi. Entendeu? Então, eu vejo que esse cuidado é o cuidado que vai auxiliar bastante na prevenção. Eu queria observar e dar destaque para esses fatores de proteção. Ao invés de você entrar numa abordagem que estabelece proibições e entra com medos, com certeza, você tem que proteger. Então, assim, quando você informa, eu acho que o viés da informação tem que ser um viés que traga para esse usuário a proteção. Eu estou falando isso para você porque eu estou trazendo para você algo para te proteger. Então, assim, isso acaba surtindo um efeito mais positivo. Porque eu levo ele para um caminho de conscientização. Lógico, eu preciso ter a informação, como você tem enfatizado desde o início. A informação ela é muito importante. Que drogas são essas? Quais os danos que elas causam? A longo prazo, a curto prazo, enfim, como elas vão trazendo danos, sejam eles físicos, mentais. Tudo isso tem que estar no bojo da informação. Porque eu preciso capacitar essas pessoas com a informação para que elas possam, em sabendo disso, proteger, levar a conscientização de proteção daquele usuário e não de dizer para ele, você está proibido, você não pode. Porque isso muitas das vezes incita, né? Provoca quando você entra com um discurso assim, um discurso de medo e de proibição. Se você fizer, vai acontecer isso.
você não pode mais fazer isso, eu vou te trancar, eu vou te isolar, você não vai mais. Isso vai na contramão daquilo que poderia ser algo de proteger. E aí a gente vai entrar numa outra fase, que seria as políticas de redução de dano das políticas públicas. Então eu entendo que o papel da família é fundamental. Com certeza, com certeza. Muito importante mesmo, e eu vejo como ponto inicial, né? A partir desse início é que pode também contribuir bastante para que haja essa prevenção, tá? Começando dentro de casa. Dentro de casa. Para quem frequenta a igreja, eu vejo também que eu consegui, um tempo, né, levar para dentro da igreja também. Isso também ajudou bastante, tá? O jovem ouvir, falar, perguntar, tá? Isso é bom. Agora, sem preconceito, sem... né? Sim. Tenha vontade, até se caso você for surpreendido com uma situação, né, dentro, que é possível acontecer, né? Mas trabalhar e tratar de outra forma. Sim? E sobre recaída e recomeço. Sim. As famílias, muitas delas interpretam as recaídas como fracasso. Como é que você enxerga esse momento, né, de recaída e recomeço? Eu vejo um momento que não é o fim, nem tudo está perdido, né? Nós erramos, tudo foi ruim? Não, tudo foi ruim. Eu creio que serve para um momento de você refletir, fazer avaliação, tá? Agora, a família precisa entender também, Paulo, que você tocou na redução de danos, e é triste a gente dizer, mas é uma realidade, que tem casos que o indivíduo quer continuar assim. E isso é muito, choca a família, a gente sabe disso, né? Impacta mesmo. E aí vem aquela pergunta: poxa, tem tudo, dei tudo para ele, fiz tudo que eu fiz de errado? Levei para a clínica de recuperação, paguei os melhores médicos, os melhores terapeutas, e não tem jeito. É uma situação muito complicada, tá? Mas no caso daquele que quer se levantar, que ele teve uma queda, é levantar novamente e continuar. Continuar e aí continuar encontrando o apoio, né? É parte do processo. Não tem outro jeito, tá? Não tem outra forma. O apoio, inclusive ontem nós falamos muito sobre isso lá no Ombro Amigo. Foi uma das nossas falas, né? O apoio é muito importante. Quem quer que seja talvez a família, talvez o apoio não é a família, é um amigo mais próximo, que você confia, mas tem que ter alguém, né, que ele não tem preconceito, ele não vê como acusador, tá? Tem uma visão ampla, que tem empatia, e aí ele pode ser o elo, o instrumento para apoiar, porque precisa de apoio. Sim, e aí é o outro ombro que entra na história, né? Precisa ter, tem que ter, porque sozinho... É quase, na nossa experiência, sozinho é quase que impossível, tá? Não dá para levar. E na medida que essas coisas vão acontecendo, essas recaídas, esses recomeços, eu preciso compreender isso, entender o que aconteceu de fato, né? Ouvir o relato, porque é a partir disso que a gente vai construir novas estratégias para enfrentar aquela situação. Então é importante observar isso, né? Isso é uma prática também na clínica. A gente observa isso, ouve, não, eu fracassei novamente, eu errei de novo, né? Na fala do sujeito. Então, beleza, então vamos lá, vamos observar isso, onde foi que houve esse erro que você está dizendo que cometeu, para que nós possamos criar aí novas estratégias para enfrentar isso. Houve um motivador para que você foi para algum lugar, você conversou com alguém, foi alguma situação que te levou para aquele lugar. O que te provocou? Qual foi o gatilho aí que levou você para esse lugar que você... ora esteve e acabou indo novamente. Então, teve um que encontrou comigo, ele falou assim: olha, eu, depois de recaída, né? Eu não tô indo às festinhas da minha família.
Ambiente provocador, possivelmente. Ele que fez essa avaliação, não fui eu, não fui ninguém. E eu falei com ele, tudo bem, se você não se sente em condições, porque sabe que vai encontrar, então você não continua assim. E ele, então, mudou. Ele não ir às festas da família. Essa é uma estratégia de enfrentamento. Sim. Aí ele conseguiu. Hoje tá tranquilo. Hoje ele vai. Hoje ele pode ir. Sim, teve uma temporada que ele evitou. Mas teve um tempo que foi preciso evitar. E aí a família é importante no papel que ela precisa exercer quando o sujeito se coloca nessa condição. Com certeza. Eu não posso ir, porque se eu for, vai acontecer isso e eu estou fazendo um tratamento. Sim. Me compreendam, por favor. E eu gostei que muito importante que não isso. foi minha dica, não foi ele mesmo. Isso é um crescimento, né? Interessante. Isso é muito interessante. Muito interessante. Bom. Ele mesmo se autoavaliou. Peraí, eu não vou não. Sim. Eu vou para outro lado. Bacana. Interessante, né? Como ele descobriu uma estratégia, mesmo sem ter sido provocado para tal, né? Evitar ambientes onde são propícios esses ambientes para que você faça o uso, é uma das estratégias que são postas. Você tem que evitar aqueles lugares, evitar determinadas pessoas, evitar determinados comportamentos, né, que são de risco. Então, tudo isso entra como estratégia que são ditas, né, para a pessoa. E esse aí, no seu exemplo... Ele antecipou. É, muito interessante, muito interessante. Então, ele já viu que ali era uma... Vamos dizer para assim, né, aqui é um ponto que eu preciso evitar para que eu possa me fortalecer. Ali eu não posso ir, porque ali eu posso fraquejar. Porque ali eu posso dar meu braço a torcer e acabar recaindo, acabar consumindo. Bacana, muito legal. E como é que você vê a sociedade? Ela ainda precisa compreender mais sobre os dependentes químicos? Eu queria que você voltasse aí uma mensagem para essa dita sociedade que está num lugar ainda de incompreensão do dependente químico. O que você falaria para essa sociedade que precisa compreender esse dependente químico na pessoa, naquele sujeito, naquela individualidade ali, mas que carrega com ele ali uma condição? Nós já falamos, vamos repetir, a questão da saúde, da doença, né? Entender que é uma doença tratável. Você pode tratar. E também perceber que a gravidade, né, da dependência, ela tem, infelizmente, tem aumentado, né, cada vez mais, né? A multiplicação de usuários, né? Então, cada vez mais jovens. Né? Você, quanto mais trabalha, parece que, né? E outra coisa também que aí é uma questão muito séria, que está associada à criminalidade. Sim. Né? É uma questão também de segurança pública, né? Problemática com o uso das drogas. Né? Então, para a minha fala para o familiar, é ele buscar conhecer, nós já falamos, e uma vez percebendo, gente, a situação, é ir para o debate, buscar, né, dialogar, para poder com isso encontrar mecanismos e caminhos que possam direcionar a um processo de restauração, porque, como nós falamos, todos nós estamos, né, no mesmo barco, não importa a classe, a condição, todo mundo passando pelo mesmo problema, uns mais, outros menos, tá? Então, a gente vê o crescimento disso, crescendo bastante, e faz necessário que as famílias possam, né, estar atentas para isso, perceber isso, tá? Através dessa percepção, ela poder também contribuir, porque eu creio que todo o prazer da recuperação recai mais sobre os próximos, né? Sim. Pelo histórico, mas também o sofrimento e a dor, né? E nós não estamos falando nem de perda de vidas, mas quantas vidas também se perdem, sim, por causa do ingresso
na prática da dependência química. Esse mundo é um mundo muito agressivo, né? Muito agressivo, muito louco mesmo, entendeu? E aí tem uma série de situações, né, que contribuem para isso, mas não pode perder esse olhar, né? Esse olhar da compaixão, de querer se colocar como ombro amigo, necessariamente. E eu creio que a partir daí pode sim, né? É um enfrentamento constante, né? Sim. Constante enfrentando, constantemente combatendo, constantemente, né? Eu falei para a geração dos meus, mas eu continuo falando para os outros, vou continuar falando, né? Vou continuar ainda. O Ombro Amigo já tem mais de quase 10 anos. 10 anos. Mais de 10 anos, mas muito antes já se falava e a gente continua falando e vamos, infelizmente, né, continuar falando sobre a temática, né? Acho que olhar para o outro com esse olhar de compaixão e considerar o outro na condição do contexto que a gente está trazendo é muito importante, né? Porque ele está numa condição de desconhecimento, está numa condição vulnerável, lógico, está numa condição em que ele está trazendo para ele um dano muito grande. Para aqueles que estão ao redor. Sim. E para a família é muito importante, eu me lembrei de várias situações, não vou citar nome, mas não desistir nunca. Não desistir. Isso é importante. A gente precisa... nós tivemos agora, recentemente, lá no Ombro Amigo mesmo, uma senhora que foi pregar, o filho dela, 25 anos. 25 anos. De idade? Não, na dependência química. Uau! Ele ficou 20, ele está com mais de 40, tem 45, ele começou com 20 anos nas drogas. Ela, 25 anos trabalhando. Fazendo a parte dela. Trabalhando 25 anos. É muito tempo. É uma boda de prata. É muito tempo. Né? É muito tempo. Então, esse é o grande eixo da questão. A família nunca desistir. O Ombro Amigo nunca desistir. Tá? Porque isso é o grande segredo aí, né? Que nós estamos revelando agora, trazendo a revelação. Não desistir nunca desista. Fundamental. E histórias como a dessa pessoa aí que você citou, né? Dessa mãe, elas se repetem. Sim. São muitas. Muitas situações. Né? Se nós formos ouvir lá no espaço do Ombro Amigo e em tantos outros espaços, nós vamos ouvir histórias desse tipo, de pessoas que foram constantes, que perseveraram, que se mantiveram, e a importância da sua fala, ela se comprova pelos relatos, né, de muitas pessoas nesse sentido. E é importante mesmo. Você vai se cansar, vai ficar desanimado. Vai querer desistir mesmo. Mas precisa renovar e levantar. E peraí, não, vou continuar. Enquanto houver vida... Enquanto houver vida, aquela frase antiga, enquanto houver vida, há esperança. Realmente há esperançoso, sim. E eu acho que esperançar, buscar, né? De ir ao encontro da resposta que pode ser alcançada. Isso. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem, Timóteo, uma mensagem final, para as famílias que estão enfrentando, nesse momento, algum desafio dentro desse contexto todo, né, de ter que enfrentar uma pessoa na família usuária de substâncias. Que mensagem você deixaria para uma família que está vivendo um momento como esse? Então, como nós falamos, vamos repetir, para não desistir, buscar conhecer, tá, sobre as drogas, entender sobre, né, identificando e percebendo a condição, buscar ajuda profissional mesmo. Procura. Hoje nós temos os postos de saúde, inclusive estão, né? Os CAPs, AD, estão aí, o AA, né? Os médicos. NA também, tem Narcóticos Anônimos. Tem os Ombros Amigos aí, dos mais diversos nas cidades, né? Sim. Aberto para poder dar o apoio à família, para que ela possa encontrar condições de trabalhar a problemática e ver o seu querido, né, ou a sua querida superar essa doença terrível que é a dependência química, tá? Então tem resposta favorável, sim, tá? É possível, mas aí precisamos confrontar, caminhar juntos, né?
é possível, é possível. O tempo nós não podemos Não tem como definir. É impossível definir. Nós temos histórico nos casos que a gente acompanha. Alguns, como esse que eu falei, de 25 anos, mas tem outros que foram 4 anos, tem uns que foram 2, 3 anos, né? E conseguiu deixar. Uhum. Mas a gente não pode garantir isso, mas podemos garantir sim, que encontrando apoio, e essa pessoa precisa ser apoiada, é possível sim, é possível superar, é possível vencer essa condição. Eu queria citar um livro Fica à vontade. que vai contribuir bastante, que era do jornalista Percival de Souza, chamado Cocaína. Tá? Então quem quiser ter acesso, ele é um livro já antigo e ele só é encontrado nos sebos. Mas se você quiser conhecer bastante sobre essa problemática das drogas, esse livro é uma boa contribuição. Que bom. Okay? Obrigado aí pela dica. Fica aí a indicação do livro. Sim. Um jornalista, né? Sim, jornalista. E aí, quando a gente fala de jornalista, possivelmente teve aí É um uma grande investigador. investigação acerca disso tudo, Sim, né? foram 15 anos investigando. Muitas sobre- entrevistas, Sim. muitas entradas em muitos lugares, muitas realidades Sim. ouvidas e vidas Sim. e vistas. Então, acho que é bacana aí, fica a dica. Obrigado, Timóteo. Chegamos ao final da nossa conversa, extremamente enriquecedora, uma conversa bastante esclarecedora, Timóteo. Muito obrigado, tá, pela sua generosidade de estar aqui conosco, compartilhando aí a sua experiência, seus conhecimentos e sua dedicação. Acho que é louvável a forma como você identifica isso lá no início, quando você observa, vê uma carência, vê ali uma demanda, e uma demanda muito peculiar, né, de uma pessoa que está ali sofrendo, numa condição muito precária, de fato, por uma série de ausências que essa pessoa tem, e a gente vai descobrindo isso ao longo do processo, lógico. Mas é louvável, parabéns, que o Ombro Amigo ele se perpetue, que ele possa se multiplicar. É o nosso desejo. É bem verdade que eu já estive por lá, espero E vai retornar. contribuir mais com a minha experiência, Sim. com o meu testemunho, Com certeza. com a minha história de vida também, com a minha experiência, com a minha formação. Espero poder estar com você em breve, Será um novamente. grande prazer. Novamente. E o meu sonho é poder multiplicar ele por aqui. Amém. Se nós tivermos aí a oportunidade, isso está sendo conversado aí Sim. no âmbito institucional, e se houver uma aceitação, a gente vai trazer aí o método e vamos implantá-lo. Vai ser aqui. muito bom para Teresópolis. Você vai ser o nosso consultor, que assim possa acontecer. Tá bom, Timóteo? Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Eu agradeço a você, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Espero que a nossa conversa, com certeza, traga contribuição, né, para aquelas famílias, não somente os familiares, mas aqueles que estão buscando, quem sabe, tem o desejo no coração de trabalhar com dependente químico, e essa fala nossa pode até despertar, né, o interesse maior deles e encontrar um espaço e a coisa caminhar, porque é para isso que eu acredito que muitos de nós fomos chamados, né, para ser ombro amigo nessa caminhada de pessoas que estão vivendo realmente a desgraça da dependência química. Amém. E se você lembrou de alguma pessoa que está precisando ouvir essa nossa conversa, compartilha com esse seu amigo, com os seus familiares, com pessoas que se interessam pelo tema. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações para que você possa saber do nosso próximo episódio. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo episódio do Conversa com o Paulo.